Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e também a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e nas plataformas de podcast da Apple. Hoje é sábado, dia 27 de dezembro de 2025. Meio-dia e meio, o episódio sai no ar, sai aqui no canal, em formato de vídeo, no Web Relatos e também no podcast Imigrante Web em formato de áudio. E amanhã, gente, é dia 28 de dezembro, é aniversário, meu aniversário. Amanhã eu completo mais um ano de vida. E se você quiser deixar os parabéns aí pra mim nos comentários, eu vou te agradecer e eu vou te responder, tá? Então já de antemão agradeço, mas eu vou responder se você comentar ali também. Eu vou fazer minha audiodescrição para incluir as pessoas que não conseguem ver, tá, pessoal? O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu estou usando, como quase sempre, uma camiseta preta simples de gola V, com boné preto atrás e cinza na frente. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros com a imagem. É uma imagem, tá? Que eu reproduzo aqui no fundo verde, mas é uma estante marrom, clara, tipo um tom meio que bege. E esse é que fica atrás de mim. Tem aqui no canto direito da tela, para vocês eu acho que vai ser o superior esquerdo da tela, um balãozinho com escrito Web Relatos, e o T da palavra relatos é um microfone, porque né, faz alusão aí ao podcast, já que esse episódio lá na plataforma de áudio entra como episódio do podcast, tá bom? Eu sou filmado do peito para cima, então é isso que aparece porque eu gravo sentado, tá bom, gente? Eu quero te pedir também, gente, para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, comentarem, como eu falei, não só pelo meu aniversário, mas o que vocês acharam da história que eu vou contar aqui hoje, e também para vocês nos seguirem nas redes sociais. No Instagram, o meu é douglas.ca, no TikTok é douglas.ca, só que o O do Douglas é o número 0, tá bom? E, gente, é o seguinte, vamos começar o episódio então de hoje. Eu uso o Google, você usa o Google, todo mundo usa o Google, mas quase ninguém conhece a história de uma das pessoas que criou ali o Google, não é? É a história de um imigrante, gente. Um imigrante que entrou nos Estados Unidos como refugiado e que anos depois ajudou a criar aí essa empresa que hoje vale trilhões de dólares, né? O nome dele é Sergey Brin. E ele nasceu em 1973 em Moscou. E naquela época Moscou fazia parte da União Soviética, né? E isso é muito importante porque a União Soviética era um país fechado, né? Não era um lugar onde você podia escolher facilmente onde você queria estudar ou trabalhar ou para onde ir. Não, né? A vida lá era cheia de limites, né? Então a pessoa já chegava ali, nasceu ali, já nascia cheia de limites. E não era diferente no caso dele e da família dele. O pai dele era um matemático e a mãe dele pesquisadora. Ou seja, gente de estudo, né, gente acadêmica, gente inteligente, né? Eles incríveis, inclusive, os pais dele. Mas mesmo assim, o pai dele especialmente enfrentava dificuldades para avançar na carreira e também enfrentava muitos problemas de liberdade profissional, até mesmo de expansão. Porque, de acordo com registros históricos, pesquisadores e acadêmicos na União Soviética enfrentavam restrições institucionais para a progressão de carreira e mobilidade internacional extremamente rígidas. E essas limitações afetavam diretamente as oportunidades profissionais de todas, né, essas pessoas, mas dessa família em específico. Então, em algum momento, a família do Serge pensou o óbvio, né? Aqui não vai ter futuro. Aqui não vai dar para ficar. E sair da União Soviética, que começou aí ser o que eles queriam realmente fazer, não era simplesmente comprar passagem. Na verdade, era um processo muito longo, muito burocrático e controlado pelo Estado assim completamente, né? Só que mesmo assim, eles queriam tentar. Eles decidiram que eles iam tentar. E aí, gente, em 1979, depois de anos de espera, a família conseguiu autorização para sair do país e foi aceita nos Estados Unidos como uma família de refugiados. E eles se estabeleceram em Maryland. Quando isso aconteceu, ele tinha, né, o Serge tinha apenas 6 anos de idade. E ele chegou, né, nos Estados Unidos sem falar inglês, ele estudou em escola pública, ou seja, né, aquela situação, um outro idioma, um outro sistema, um outro mundo,
onde como que uma criança poderia fazer amigos sem se comunicar direito. A gente sabe que criança, muitas vezes nas escolas, a gente sabe que infelizmente acontecem tantas situações de bullying e de tanta coisa. E com imigrantes acontece muito isso, né? Então imagina ele chegar sem poder se comunicar nem nada. Ou seja, ele enfrentou ali tudo que um imigrante enfrenta, pelo menos a maioria deles, tá? Mas foi assim que ele aprendeu inglês. Foi na marra mesmo, foi na escola, foi no convívio, foi errando, foi acertando. Eu não sei como que era na época, mas hoje em dia as escolas que aceitam estudantes internacionais nos Estados Unidos e no Canadá têm uma estrutura para poder ensinar inglês, ou no caso do Canadá, francês também, né? Porque lá no Quebec fala francês, então aqui em Toronto fala-se inglês, no Quebec fala francês, então o país é bilíngue. Então tem um departamento que ajuda essas crianças aí a aprender o idioma, ou inglês ou francês, no caso do Canadá. E foi assim com ele. E ele cresceu dentro do sistema educacional estadunidense como qualquer outra criança imigrante, né? E cresceu dentro do sistema educacional junto com as crianças estadunidenses também. E durante a infância e a adolescência, ele estudou em escolas públicas, né, como eu falei, e ele demonstrou, para surpresa de zero pessoas, né, o interesse por matemática e ciência. E aí, gente, ele era muito inteligente, né? Veio de berço, né? Anos depois, ele entrou na University of Maryland, que é a Universidade de Maryland, e se formou em matemática e ciência da computação. Só que depois, inteligente, a gente já sabia que ele era mesmo, ele conseguiu uma coisa gigantesca, uma coisa muito grande, que foi ser aceito em Stanford, na Califórnia, que é uma das universidades mais disputadas do planeta. Era antes e segue sendo, tá? É em Stanford que entra outro personagem que é muito importante nessa história, que é o Larry Page. Assim, como se todo mundo soubesse quem ele era, né? O Larry Page também era estudante de ciência da computação e também era filho de professores universitários, então eles tinham muitas coisas em comum. Claro que também muito inteligente, né, gente? Eles se conheceram em 1995, ah, ali nesse ambiente da universidade mesmo, né, nesse ambiente acadêmico. E aí eles começaram a conversar sobre um problema bem prático. Naquela época, metade dos anos 90, né, a internet estava crescendo rápido demais e os buscadores que existiam eram muito ruins. E você digitava lá alguma coisa e vinha tudo misturado, né? Vinha coisa boa, vinha coisa útil, vinha coisa repetida, vinha coisa ruim. Então eles começaram um projeto acadêmico, na verdade, que era até um trabalho mesmo da universidade, para organizar essas informações. Esse projeto, ele analisava os links entre as páginas para entender o que era mais relevante. E o que eles começaram a discutir era simples, era como separar o que era relevante do que não era relevante. E a maneira deles, o que eles queriam fazer, a sacada deles, né, na verdade, era a seguinte: em vez de só olhar as palavras que vinham como resultado, eles queriam olhar quem aponta para quem. Né? Então eles começaram a entender uma coisa bem mais profunda, enquanto provavelmente a maioria das pessoas, eu, né, se eu estivesse lá, ia falar: olha, um monte de palavra aqui, que legal, né? Esse povo inteligente assim, esse povo vai lá no fundo do tacho e tem ideias incríveis, né? E foi o que eles fizeram. Só que isso era só um trabalho universitário, né, gente? Era só um projeto ali da universidade. Até que deixou de ser, né? Até que deixou de ser. Porque em 1998, esse projeto virou empresa. E o nome da empresa, gente, qual que é? Google. Google. Foi o Google aí nascendo, gente. E no começo eles trabalhavam com pouquíssimos recursos, inclusive até numa garagem, assim, pelo que está documentado na própria história do Google, tá? Eles trabalharam muito tempo assim, né? Tudo cresceu muito rápido, mas assim, eles até numa garagem trabalharam. E o Google cresceu muito, muito, muito rápido. E a gente sabe, né, que mudou, assim, a forma como o mundo inteiro acessa informação. E hoje, né, gente, vale trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Eu nem sei o que é isso. E o Sérgio, gente, ele já declarou publicamente que ele entrou nos Estados Unidos como refugiado e que ele é grato pela oportunidade de ter crescido e estudado no país. Isso é bom, né? Ele reconhece ali a situação dele como imigrante de acordo com as entrevistas. Eu até assisti as coisas mesmo, ele mencionando sobre isso. Espero que eles estejam fazendo aí apoio. Deixa isso pra lá, né?
apoio para os imigrantes. Bom, essa história, gente, ela não diz que todo imigrante vai criar uma empresa gigantesca que vai valer trilhões de dólares. Não está dizendo isso. Também não está dizendo que imigração é perfeita e nem está defendendo política nenhuma. Acabei de falar aqui, né? Será que eles estão apoiando que ele apoia imigrantes? Eu espero que sim, né? Mas essa história, gente, ela só mostra uma coisa. Decisões migratórias têm efeito de longo prazo que ninguém consegue prever. Não dá para prever. Olha essa situação. Uma criança que entrou nos Estados Unidos como refugiada. Ela cresceu dentro do sistema educacional do país, ela participou da criação de uma das empresas mais influentes da história da humanidade. Políticas migratórias têm um peso muito grande. Como os imigrantes são tratados, como os imigrantes são recebidos, as oportunidades para os imigrantes, isso tudo tem muita importância, porque a gente não sabe onde isso tudo vai chegar. As imagens que estão aparecendo para vocês aqui mostram um pouco assim da dimensão. O Google tem todos os tipos. Aqui onde eu estou, essa plataforma é do Google. Quero inclusive que eles gostem desse vídeo, que não me gere nenhum tipo de problema. Mas a gente vai ver nesses vídeos aqui vão aparecendo, essa imagem ali, por exemplo, para o pessoal que está conseguindo assistir, né? Mostrou ali a graduação, ali mostra os dois quando se encontraram. Ali era uma brincadeira para poder definir o nome da empresa, que foi o Google. Mostra eles bem novos ali na época da universidade, provavelmente até dentro da garagem. Depois já mostra um prédio gigantesco com o logo do Google e já mostra que o poder financeiro chegou, né? E muito dinheiro, né, gente? Mostra os primeiros lugares onde a empresa ficou. Então é bem legal, as imagens estão aí, depois se quiserem ver demais, né, pode voltar. E na descrição do vídeo também vai ter bastante informação para vocês poderem conferir, tá? Porque eu achei a história incrível, eu fico nesse desespero, preciso encontrar histórias de imigrante para poder compartilhar com o pessoal e eu vou trazer para o canal. Inclusive, gente, a proposta do Web Relatos, ela é que eu conte histórias de imigrantes mesmo, relatos de imigrantes, e que não sejam só essas que eu pesquiso, que eu encontro na internet, que eu também gosto muito de fazer, mas que vocês também, se você tiver uma história para me contar de um relato, alguma coisa que te aconteceu, ou que aconteceu com alguém que você conhece, que você possa contar, né? E que eu possa compartilhar aqui com as pessoas no canal, envia para mim pelo e-mail aqui, ó, imigrante, a minha mão aqui não vai, né? imigranteweb@gmail.com. É porque aqui em cima tem escrito imigrante web. E é imigrante, a palavra imigrante é em português mesmo, tá, gente? Aí, né, web, W-E-B, @gmail.com. Me conta a sua história, mas não se esqueça de falar que eu posso compartilhar essa história aqui no canal com mais pessoas, tá? Porque aí fica tudo certo, porque são regras do YouTube, que no caso do Google, que no caso do Sergey, né? Patrão, né? Meu chefe, queria estar ganhando um dinheiro? Queria estar ganhando um dinheiro bom. Mas para eu ganhar um dinheiro, eu vou precisar da sua ajuda curtindo, compartilhando esse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que, que você achou desse vídeo, se você sabia que um dos fundadores do Google era imigrante, e não só imigrante, é, por causa de uma carreira, tá? Era imigrante por necessidade, no sentido de refugiado, tá? Para fugirem ali da situação da União Soviética. Então não é um caso de um povo riquíssimo, só que a história também não fala que eles eram pobres, tá? Mas riquíssimos que queriam simplesmente escolher, vamos escolher, não, eles passaram por repressão ali no país onde eles viviam, né? Ele e a família dele, então eles se mudaram por necessidade. Você sabia disso? Pois é. O dono dessa plataforma onde você está me assistindo, quem está assistindo aqui no YouTube, é esse cara que foi imigrante. Uhum. Imigrou como refugiado. Eu gosto de histórias de imigrantes, gente. Não significa que eu vou trazer aqui só histórias de sucesso, tá? É que por enquanto eu tô fazendo essas pesquisas, eu tô esperando o pessoal começar a participar mais, me enviando mais histórias. Eu já recebi algumas, mas eu ainda não tenho o suficiente para montar episódios. Mas eu gosto dessas histórias que me fazem refletir, já que eu sou um imigrante também. E eu espero que vocês gostem também. E que vocês curtam e compartilhem e deixem mais pessoas saberem do meu trabalho. O que vocês acharam? Obrigado, viu, gente, por assistirem. Obrigado por ouvirem no podcast. Vai lá no podcast, gente, por favor, e avalie lá no Spotify. Coloca lá 5 estrelas, porque também vai me ajudar lá. Isso vai ser muito importante para o meu trabalho e também nas redes sociais, tanto do canal
quanto as minhas, porque isso tudo engloba aí a grande umbrella, né? Aquilo, né? Que envolve o meu trabalho na internet, tá bom? Gente, muito obrigado. Hoje é dia 27 de dezembro, então nós não teremos Web Relatos ainda esse ano. Eu não posso deixar de desejar a vocês um excelente ano novo, um feliz ano novo, tudo de melhor para você e para sua família. Muita saúde, né, gente, em primeiro lugar, saúde mental, saúde física e muita prosperidade para você e para sua família, muito amor para você e para sua família, que você tenha a oportunidade de realizar todos os seus projetos para esse novo ano, os que você não conseguiu resolver, realizar em 2025 e que você realize em 2026, junto com os novos que eu torço que você tenha para 2026 também, tá bom? O meu, um dos meus projetos para 2026 é o meu canal, é o meu conteúdo, e você já consegue me ajudar fazendo essas coisas que eu pedi de curtir, compartilhar, seguir nas redes sociais, etc, etc. Tá bom? Muito obrigado por todo o apoio. Nós nos vemos no ano que vem, gente, com mais um Web Relatos. Aham. E amanhã, gente, dia 28 de dezembro é meu aniversário. Seria o dia do Web News, só que não vai ter. Não vai ter Web News. E o Web News da semana passada, eu repeti a história do Gold Card do Trump, daquele cartão lá que o Trump está vendendo. Então, se você não viu, é bem mais curto do que o Web News. O Web News costuma ter 1 hora de duração, né? Então, o da semana passada foi um trecho de 10 minutos e pouco do anterior, que fala só sobre o assunto do cartão dourado de residência permanente nos Estados Unidos que o presidente de lá está vendendo, tá? Então, amanhã, domingo, dia 28 de dezembro, é meu aniversário, eu não estarei por aqui, mas na semana seguinte tudo volta ao normal. Tá bom? Muito obrigado, tudo de melhor para você e para sua família, e nós nos vemos no ano que vem. Tchau, gente. Obrigado.